Nem acordei pra malhar às 5h30 da manhã. Ai, foi. Acordei hoje não. Ah, ah, ô, comédia, faz parte, viu? Às vezes a gente tá cansado mesmo e o corpo da gente precisa descansar, né? Então a gente tem que respeitar isso. É Eu tinha uma, verdade. eu tinha uma época que eu era noiado, não pode faltar não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes eu passo o dia cumprindo mandado, né? Aí um sol quente, sai e desce do carro, a confusão toda. Aí eu volto me sentindo muito cansado. Eu digo, vou malhar, vou nada, não tem que me faça. Acho que não vivo de corpo, sou lindo desse jeito e pronto. Ah, não é não? Show de bola. Turma, tá gravando, tá? Começou a gravar agora, porque eu tinha esquecido de colocar para gravar. Show. Mas a aula tá começando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Eliana, bom dia. O Sidney Pinto mandou falar que vai precisar se atrasar um pouco hoje, sem problema, Eliana. Obrigado por avisar. A Ana tá existindo. Pois é, eu começo a fazer essa pergunta para os meus alunos e eu acho que a maioria a resposta é a mesma, né? Estou existindo. E quando é que a gente vai começar a viver, né, turma? Porque a vida é um sopro, né? No instante ela vai se embora. E aí a gente, vocês agora, a maioria é bem novinho, tal, mas vocês daqui a pouco vão ficar meia idade, depois vão ficar mais velhos, e aí, pô, acabou tudo. Então, que horas que a gente vai parar para viver, né? Isso é sempre bom a gente refletir sobre isso. É óbvio, turma, que na idade de vocês, na fase que vocês estão, realmente vocês têm que se esforçar um pouco mais, né? Não dá para dizer, vou viver aqui e tal. Não, porque você tem que construir sua vida, sua carreira, sua família, de uma maneira que te faça feliz, né? Mas sempre pense na questão de não só existir, de viver, né? O máximo possível. E viver não significa beber toda, sair feito um louco, correndo no meio da rua, sair pelado não sei aonde. Viver não é isso, não. É viver no sentido de que você esteja em harmonia consigo mesmo. Mas aí a gente está existindo. Eu, realmente, nas minhas últimas semanas, estou só existindo. As férias que eu tive do tribunal, em janeiro, né, eu fiquei de férias da outra instituição, da Unifor e do tribunal. Aí eu fiquei dando aula para cursinho, beleza. Mas no tribunal, foi mesmo que não ter férias, porque todo dia o tribunal me ligou, todo santo dia, para falar de mandado que eu nunca recebi, para falar de cobrança, para falar de não sei o que, todo dia. Eu acho que eu só tive folga. Na última semana, dos 5 dias, eles me ligaram um. Pronto. Aí eu volto pro tribunal, minha gente, uma desorganização, uma confusão, mal do mundo. Todo dia eu tenho uma raiva lá no tribunal. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. De desorganização. O que me dá raiva é a desorganização. Por exemplo, eu sou oficial de justiça, né? Eu tenho que pegar meus mandados lá e cumprir. Aí eu cheguei de férias. Nas férias, a gente acaba recebendo mandado, né? A gente fica recebendo ainda, só não alguns. Mas, ou seja, a gente não tira férias. Porque quando você chega, tem um bolão de mandados para você cumprir. Mas beleza. Aí eu chego lá, pego esse bolão, faço uma maratona, cumprindo mandado para ver se eu dou baixa no quantidade de mandado que tem. Aí, dos que eu cumpri, 24 mandados eu cumpri, porque estavam lá impressos na minha prateleira, e esses 24 estavam com outro oficial de justiça. Ou seja, 24 mandados que deram trabalho, que eu perdi tempo, perdi dinheiro, não sei o quê, e o outro oficial de justiça também perdeu tempo, perdeu dinheiro, não sei o quê, por uma desorganização na comando. Aí, fora os que eu cumpri, né? Aí eu vou devolvendo, aí quando eu vejo, tem ainda 10 mandados no meu fluxo. 10 mandados que a Comum ela não imprimiu. Tava no meu fluxo, botou para mim, não imprimiu. Então o que é que eu faço, né? Eu sempre fiz, né? Porque isso evita desorganização. Eu imprimo os mandados. Mas como eram muitos e eu não queria passar o dia todo imprimindo, eu fui lá e pegar, só para ter raiva. Aí agora eu recebendo umas cobranças de mandato que eu nunca recebi na vida. Ali para como, eu nunca recebi esse mandado. Olha aí com quem tá o oficial de justiça. Não sei, não sei. A gente não recebeu. Não sei o que, pessoal, não pode ser assim. Mas aí tudo bem. Aí fora essa história do tribunal, né, eu tô dando muita aula. De manhã, tarde, noite, madrugada, dando aula e trabalhando. Aí eu digo, não, meu povo, não nasci para ficar só trabalhando assim, não. É bom divertir, sair. Ainda bem que, cara, não tem coisa que me dê mais raiva do que esse pupu da aqui, que é o povo pedindo para entrar, né? Que tem muita gente pedindo para entrar, aí vem aqui, me dá raiva. Nas outras turmas eu peço para os monitores abrirem a turma, então nem escuto. Mas nessa eu abro mesmo porque eu quero gravar a aula, né? E se eu não abrir a aula, eu não consigo gravar. Mas desabafei, tô bem, tô ótimo, vocês são meus psicólogos, né? Então já me desabafei, já tô ótimo, você vê que o semblante até mudou. Por isso que eu me atrasei um pouquinho, porque eu estava resolvendo esses problemas que a Coman gerou para mim. Mas eu já estou resolvendo todos e não vou ter mais de novo. Vai dar bom. Aí, a partir de hoje, a gente vive que já é sexta. Rodrigo. Ai, ai, vai dar certo.
O pior é que eu nem posso dizer isso, porque faz 1 ano e meio que eu dou aula sexta-noite. Foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida, não trabalhar sexta-noite, e faz 1 ano e meio que eu dou aula sexta-noite, mas não tenho que reclamar, não. Aí o João Macho, quando eu penso que já próximo ano já completo 20, até me assusto. Ih, tá bom ainda, aproveita, porque daqui a pouco piora. A Sofia, começa a viver somente às 11h30, prof. Tem gente que é de dia, tem gente que é da noite. É o nosso relógio biológico, né? Aqui, por exemplo, lá eu ia falar deles agora, né? Meus cachorros, né? A menina, a Saori, né? Que é a fêmea, ela passa o dia todo dormindo. Aí chega à noite ela fica esperta. Aí o Thor não, passa o dia todo frescando aqui na casa. Corre para um lado, corre para o outro, corre para o lado, corre para o outro. Aí ele dorme, acorda de novo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, o fato é que o Thor, né? À noite ele já não é ninguém. À noite eu fico empurrando ele assim, acorda, acorda, acorda. Acorda nem a pau. E aí vai chegar uma hora na vida de vocês que o relógio biológico vai ter que funcionar 24 horas, porque aí vocês começam a trabalhar, aí vem obrigação, vem não sei o que, vem chateação. Então pronto, aproveitem enquanto vocês seu relógio biológico só começa a funcionar a partir de 11h30, porque daqui a pouco vai ter que começar a partir das 7. Aí o Eduardo, peguei Covid, poxa vida, Eduardo, cara, espero que você fique bem, espero que os sintomas sejam leves, ou que você seja assintomático, desejo que você se cuide e que tente evitar, né, espalhar mais ainda para a gente vencer aí esse vírus. Aí o Cauã, quando geral tomar vacina dá certo, prof, eu passo a viver que nem louco. Não, não é para passar a viver que nem louco, esse não é o conceito de viver, Cauã. O conceito de viver, tu não precisa ficar louco, correndo para um lado, para o outro, bebendo, não. Então, assim, não precisa também esperar o amanhã, porque sempre a gente diz, né, quando eu me formar, vou ser feliz. Quando eu me casar, vou ser feliz. Quando eu ganhar dinheiro, vou ser feliz. E, na verdade, a vida vai passando. Então, o dia de ser feliz, o dia de viver é hoje. Show? E o Breno, eu desligava o celular e dizia que ia pro meio da mata. Pois é, Breno, eu também tive vontade de fazer isso, mas desligar o celular significa que você não vai ter contato com a maioria das pessoas, né? E como eu tava também em cursinho, essas coisas, e muita coisa hoje é WhatsApp, né? O WhatsApp é muito bom, mas acaba sendo, assim, muito ruim, porque a gente acaba levando trabalho para casa. Então, ontem mesmo, 11h30, tava a galera perturbando coisa de trabalho, né? Poxa, 11h30. Eu sei que eu não durmo essas coisas todas, mas 11h30 o cara vem me incomodar com história de trabalho, meu Deus do céu. Mas, enfim, o WhatsApp acaba sendo bom e ruim por esses motivos, né? Mas é isso, turma. Aprendam com quem tem mais experiência, né? Como eu sou mais velho que vocês, tenho mais experiência por conta da idade mesmo, né? Porque eu já trabalho há muito tempo, porque eu já sou formado, já passei pelo que vocês estão passando, vocês vão chegar até mais do que onde eu cheguei, se Deus quiser. E aí, é bom a gente se ouvir o mais velho, né? O coroa aqui, o coroa. Porque aí a gente vai aprendendo, né? Então, a vida é hoje. E aí vocês vão aprendendo que quando chegar a trabalho vai ter umas chateações, mas a gente tem que sempre superar e tá bem com a vida sorrindo. Show. Bora lá começar a nossa aula filosófica. Beleza, beleza, beleza. Turma, a gente está ainda na introdução à filosofia, a gente está na unidade 1, e nessa unidade 1, a gente está conversando sobre os conceitos introdutórios, né? A filosofia no seu aspecto histórico, metodológico, conceitual. A gente está também, turma, estudando um pouco sobre a diferença de filosofia e ciência, já vimos. Aí existe a diferença entre filosofia e religião, que eu vou conversar com vocês. Existe a diferença entre filosofia e mito e filosofia e senso comum. Então a gente vai ter que saber os 5 tipos de conhecimento, né? Filosofia, religião, mito, ciência e senso comum. A gente vai saber diferenciar a filosofia de todos esses 4. Só que antes da gente chegar nesse ponto, né, de diferenciar as coisas, que é a aula de hoje, eu vou conversar um pouco sobre por quais motivos a filosofia ela surgiu na Grécia, né? O que é que os historiadores colocam, por qual motivo a filosofia ocidental surgiu na Grécia. Sempre lembrando que é questionável, e é bom a gente questionar, se realmente a filosofia surgiu na Grécia. Por quê? Porque, turma, a gente teve uma colonização eurocêntrica, então a nossa mania tudo é de valorizar mais a Europa, tudo a Europa é melhor, a Europa é mais evoluída, não sei o que, e a gente tem um intuito de denegrir a gente, né? E eu não estou falando só sobre isso. É só porque a gente tem que pensar que, fora a Grécia, o mundo já existia. Existiam os seres humanos, existiam outros povos, existiam os vikings, existiam os orientais, existiam os canadenses, existiam os índios aqui no Brasil. E todos eles podiam estar pensando também. Mas, como os colonizadores tinham muito a mania de dizimar a cultura do colonizado, a gente não sabe. Pode ter sido até que ter tido gente bem mais inteligente do que Sócrates, Platão, Aristóteles,
mas a gente não chegou a conhecer exatamente por que os povos antigos dizimaram, né? Mas, enfim, de todo modo, a gente tem, né, a história da filosofia conta que a filosofia surgiu na Grécia. Por quê? E essa história eu já contei para vocês algumas vezes. Porque o ser humano ele sempre foi muito curioso, sempre teve vontade de explicar as coisas. E aí, para explicar as coisas, os seres humanos, lá no final do século VII a.C., eles inventavam muitas histórias, né, que eram os mitos. Hoje a gente vai falar de mito. Então inventaram muitas histórias para explicar o surgimento do cosmos, da natureza, o funcionamento do mundo, para explicar o surgimento dos deuses. Então as histórias, né, os fenômenos humanos eram explicados mais por meio dessas histórias fantasiosas que eram os mitos. Beleza. Só que é um cara chamado Tales de Mileto que disse assim, turma, nós somos dotados de razão, coisa que os nossos outros animais não são. Essas histórias que vocês estão contando são histórias contraditórias, são histórias que não têm lógica, não têm logicidade. Hoje eu vou contar uns 3 mitos para vocês, a gente vai ver que é contraditório, que não tem como eu explicar. E aí o Tales diz, vamos fazer o seguinte, bora pensar de uma maneira diferente. Então o Tales de Mileto, ele propôs uma nova forma de pensar, de explicar o mundo, e a primeira preocupação da filosofia foi explicar o mundo, né, o funcionamento do universo, a origem das coisas, por que a gente fica doente e morre, por que um semelhante dá origem a outro semelhante. Então a preocupação primeira foi explicar o funcionamento do mundo, né, a origem do mundo, a criação, que é o período da cosmologia, que a gente vai estudar isso daqui a pouco na unidade 2. E o fato é que o Tales de Mileto, ele propôs essa nova forma de pensar. E aí dizem que o Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, por conta disso, que foi o primeiro a propor um novo de pensar, e Tales de Mileto nasceu em Mileto, que era antigo território grego, hoje é a Turquia. E aí eu coloquei aqui, turma, vocês falaram um bocado de coisa, eu nem li, ó, porque eu não tinha visto que vocês tinham falado. Já eu leio aqui. E aí o Tales de Mileto, ele propôs essa nova forma de pensar lá na Grécia, e aí os historiadores pensaram, tá bom, o primeiro filósofo ocidental é o Tales de Mileto, que era grego. Então, por que a filosofia surgiu na Grécia? Por que foi Tales de Mileto? Por que não foi um canadense? Por que não foi um oriental? E aí o que a gente vai estudar agora, que eu só dei os itens na aula passada, são as razões do surgimento da filosofia ter sido na Grécia. Mas antes eu vou falar com vocês. Acho que ele ainda quer manter o emprego, kkkk. Eu não conheço ninguém que... Rodrigo, eu adoro o tribunal, eu sou parido pelo tribunal, eu amo o tribunal, amo. Só que, assim, tem essas coisas, essas desorganizações de certas unidades, uma que eu trabalho, por exemplo, que precisa se organizar um pouco melhor, entendeu? Mas, assim, eu sou grato ao Tribunal de Justiça pela minha vida toda. E, assim, Rafael, eu podia desligar o meu telefone, até porque as férias é um direito sagrado, né? E, assim, como eu sou também servidor, não tenho a obrigação de ficar. E também como da Unifor, da Unicef, que eu trabalho também, de ligar o telefone nas minhas férias, qual o problema? Tenho direito aí pra mar. KKKK. Que engraçado vocês rindo, não mais nem de o que é. Aí a Francisca Bier, triste mesmo é ser carnaval e não ter nada. Pois é, mas pense na vantagem, Francisca Bier. Nós estaremos juntos na terça-feira que vem, conversando sobre mitos, conversando sobre filosofia. Aí a Juliana, assim, kkk, triste mesmo não ter feriado, o Igor tá falando. A Sofia, o horário dos meus cachorros é ficar acordado das 5 da manhã até às 7 para perturbar a gente. Fé Maria, ninguém merece. Deus está vendo, viu, Sofia? Deus está vendo seu sacrifício. Sofia, né, que vem de sabedoria, né, filosofia. Breno, professor, quais seriam as diferenças entre religião e mito? Religião, Bia, Kaká, por esse lado, sim. Breno, a gente vai conversar sobre isso já. Deixa eu terminar aqui essa matéria e a gente conversa. Então eu coloquei aqui, né, já tinha colocado na aula passada e coloquei aqui para vocês no chat, quais são as condições históricas do surgimento da filosofia na Grécia, né? Então, a filosofia, isso que a gente está discutindo, é no final do século VII até o século VI a.C. E uma das razões que a filosofia surgiu na Grécia é a questão das viagens marítimas, né? Porque a Grécia, ela é um arquipélago, ela é circundada pelo mar, e o fato dela ter sido circundada pelo mar fez com que os gregos fossem exímios viajantes. E aí os gregos, eles viajavam e tinham contato com outros povos. Eles tinham contato com os caldeus, com os fenícios, com os assírios. Eles tinham contato com outros povos, principalmente os povos orientais. E quando você tem contato com outros povos, você passa a perceber que existem outras verdades, que existem outras culturas, que existem outros deuses, que existem outras histórias.
as viagens, quando você é um viajante, acaba que você consegue sair da sua caixinha, né? E ir para outra caixinha, nem que seja uma caixinha maior. Porque você passa a ver que o mundo é muito mais do que o mundo que você conhece. Você passa a ver que você ignora muita coisa. De maneira, pessoal, que a filosofia, né, ela surgiu na Grécia, um dos motivos foi porque eles eram exímios viajantes marítimos e faziam a possibilidade, fazia com que eles tivessem a possibilidade de ter contato com outros povos. Tanto é que quando os historiadores da filosofia vão discutir sobre o surgimento da filosofia na Grécia, existem duas correntes. Uma é que diz que a filosofia grega, na verdade, foram os gregos que viajavam, tinham contato com esses povos orientais, povos que a gente estuda, né, no ensino médio, certeza que vocês já ouviram falar de fenícios, de assírios, de caldeus, enfim. E aí eles tiveram contato com outros povos e trouxeram as histórias desses outros povos para eles, adaptando a história desses outros povos para eles. Então, certamente, pessoal, o contato dos gregos com esses outros povos certamente fizeram com que eles trouxessem algumas histórias e adaptassem outras histórias. Não é à toa que existem mitos mais ou menos semelhantes na filosofia oriental da ocidental. Na filosofia oriental, os mitos são diferentes porque os mitos falam muito de dragão, de demônio, coisa que na filosofia ocidental não tem tanto dragão, não tem tanto demônio, não, tem mais deuses. Mas se você comparar os mitos orientais com os ocidentais, os historiadores dizem, né, quem estuda essa parte, diz que são muito semelhantes os mitos de um com o outro, né? Então tem muita gente que coloca a teoria de que os gregos, na verdade, eles não criaram a filosofia, que a filosofia foi que os gregos pegaram emprestado histórias que já existiam no Oriente e trouxeram para o Ocidente adaptando-as. Então essa é a primeira corrente. E tem uma segunda corrente que diz que não, que a filosofia surgiu na Grécia mesmo e que foi um milagre grego. Então tem uma segunda corrente que o milagre grego, por qual motivo eles começaram a racionalizar os mitos, né? Que é a passagem do mito ao logos, do mito à razão, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, isso tudo é para dizer que o fato deles serem circundados pelo mar e serem viajantes, sem sombra de dúvida, foi um fator que contribuiu para o surgimento da filosofia lá. Aí você pode adotar uma corrente dizendo que eles, na verdade, os gregos pegaram a filosofia do Oriente e trouxeram para o Ocidente adaptando, e você pode pegar a segunda corrente dizendo que não, que a filosofia foi um milagre grego, né, que eles já teriam criado independentemente dessas viagens. Mas, sem dúvida, viajar abre a tua cabeça, viajar faz com que você tente racionalizar mais as coisas, compreender as coisas do mundo mais por meio da razão. Aí, turma, outro fator que influenciou, né, a filosofia ter surgido na Grécia foi a questão da invenção do calendário. Porque a invenção do calendário fez com que os gregos percebessem que a natureza é cíclica. Lembrem, os mitos existiam para explicar ou a criação dos deuses ou a criação das coisas que existem na natureza. A criação, por que tem o fogo, por que a gente nasce, por que tem a água, por que tem o ar, por que tem o eco. Então, os mitos, eles explicavam os fenômenos da natureza, né? Então, por exemplo, quando eles viam um trovão, na visão deles, o trovão era Zeus jogando o trovão porque estava com raiva da humanidade, então vamos sacrificar coisas em nome de Zeus, porque Zeus está com raiva, ele está jogando o trovão. Só que eles perceberam que, a partir do momento que eles inventaram o calendário, eles perceberam, e eles inventaram o calendário muito baseado nisso, eles perceberam que a natureza ela é cíclica, que começou gelada, aí vai passar um tempo, né, que são 3 meses, tem neve e tal, aí depois de 3 meses a neve começa a degelar, aí depois começa a vir um calor do mundo todo, aí depois começa a esfriar de novo, e aí começa gelo de novo. Ou seja, a partir do momento que você cria essa noção que a natureza é cíclica, a partir do momento que você cria a noção de que, do calendário, de que vai acontecer a temporada de chuvas nessa época, a temporada de neves naquela época, a temporada de flores naquela época, você passa a ver que a natureza segue uma lógica e não segue a vontade de um Deus que está com raiva da gente. Então, ao invés de perceber, rapaz, não tem sentido a gente explicar que trovão é Zeus jogando os raios contra a humanidade,
Porque essa temporada de chuvas sempre acontece nesse período calendário. Então, a invenção do calendário possibilitou que os gregos racionalizassem mais as coisas e entendessem que esses mitos que eles criavam para explicar a natureza não eram tão verdades assim, porque os mitos são narrativas poéticas contraditórias. A gente vai falar disso já já. A invenção da moeda, também sem sombra de dúvida, foi um fator que contribuiu para o surgimento da filosofia na Grécia, porque muitas vezes a troca comercial era o escambo, né? E era muito complicado, porque você levava peso, que era a sua mercadoria, e trocava por outra mercadoria que era pesada também. E isso dificultava muito as navegações. Quando os gregos inventaram a moeda, não, desculpa, não sei se foram os gregos que inventaram a moeda, mas quando a moeda foi inventada e ela foi inserida na Grécia, ela possibilitou que eles viajassem mais, já que não teria mais, eu ia trocar aqueles 100 quilos de mercadoria que eu estava levando, 100 quilos de cenoura, 100 quilos de peixe, eu estava levando esse peso todo e eu estava voltando com um saco de moeda de ouro, com um saco de moeda de prata. Então, facilitou mais que eles viajassem ainda mais. E não só isso. Quando você usa o dinheiro, né, no caso a moeda, você usa um raciocínio matemático. E a matemática, ela é pura lógica. Tanto é que uma das partes que a gente estuda na matemática é a lógica, né? Então, a invenção da moeda fez com que os gregos, eles conseguissem racionalizar mais ainda as coisas. Por exemplo, eles precisavam pensar de maneira lógica para quantificar, para dizer o valor de uma mercadoria. Então, qual é o valor justo para esses peixes que eu estou vendendo? Qual é o valor justo para essa mercadoria X que eu estou vendendo? Então, a invenção da moeda também contribuiu para o surgimento da filosofia na Grécia. Assim como a invenção da escrita alfabética, né, os fenícios inventaram o alfabeto, os gregos tinham, como continuam tendo, o alfabeto deles. Realmente, às vezes a gente diz assim, vixe, essa letra nem grego entende, ou então é para grego ler, é porque realmente é surreal na Grécia que você olha aquelas placas que você não tem ideia do que aquela placa quer dizer. Ideia. Exatamente porque é uma linguagem muito difícil. E aí, quando se criou o alfabeto, inclusive quando se criou o alfabeto grego, que eles começaram um processo de escrita, para você escrever, você precisa pensar logicamente. Quando a gente escreve, a gente precisa pensar logicamente qual é o agrupamento de letras que vai dar sentido e formar aquela palavra. Não dá para, se eu ficar aqui só digitando no meu computador, né, sem pensar, vai sair um monte de letra que vocês não vão entender. Então, quando eu escrevo aqui, quando você escreve aí, você está tendo um processo de raciocínio lógico. E não esqueçam que a gente não pode falar de filosofia sem falar de razão. Filosofia é sempre razão. Filosofia é tentar questionar tudo, e eu volto a dizer, tudo pode ser objeto da filosofia. Então, filosofia é tentar questionar tudo utilizando a lógica, utilizando a razão. Então, viagens marítimas ajudaram os gregos a racionalizarem, por isso que a filosofia surgiu na Grécia. A invenção do calendário, que aí deu para perceber que a natureza é cíclica. O surgimento, a invenção da moeda, né? E o surgimento da vida urbana também foi outro fator que influenciou a filosofia ter nascido na Grécia. Por quê? Porque a vida urbana, pessoal, permite que as pessoas conversem. E as pessoas naturalmente têm pontos de vista diferentes. E aí, para elas conseguirem convencer umas às outras, elas geralmente usam argumentos lógicos. Já pensou você me dizer assim, professor, eu digo assim, galera, vai ter prova hoje. Aí você, como assim, professor? Por quê? Por quê? Aí já pensou a minha resposta seja, porque Deus quer? Oxe, já pensou eu falar um negócio desse? Você vai ficar com muita raiva. Então, a partir do momento em que os gregos eles passavam a se encontrar mais nos mercados, na vida urbana, os gregos passavam a conversar mais. E aí eu dava meu ponto de vista sobre a política, por exemplo, e a política foi um bom fator para o surgimento da filosofia na Grécia. Então eu dava meu ponto de vista sobre a política, aí você dizia, eu digo assim, eu sou totalmente a favor do Bolsonaro, por exemplo, aí você, não, professor, como é que pode, o cara faz isso, aquilo, outro. Diz, não, mas ele fez isso, aquilo, outro. Ou seja, a gente tá discutindo, e essa nossa discussão, a gente está usando a lógica, a razão, o raciocínio lógico. Então, o fato das pessoas se encontrarem mais, e a Grécia era rica, exatamente porque ela vendia muito, ela era extremamente habilidosa no trato comercial, então eles eram ricos, as pessoas se encontravam muito, elas conseguiam racionalizar através das conversas, né? E aí, por fim, a invenção da política, né?
e meia à vontade humana que é melhor para si, não para os deuses. Eu não sei por que eu coloquei isso aí embaixo, tá? Eu copiei, colei aqui e copiei embaixo, mas enfim. Aí a invenção da política, turma, também permitiu racionalizar. A gente já discutiu que a democracia grega era uma democracia direta. Foi uma democracia direta, né? E nessa democracia direta, os cidadãos iam para a ágora, para a praça pública, e eles discursavam. Quem tinha o melhor argumento, a melhor persuasão, quem poderia, quem conseguia convencer os demais com argumentos lógicos, é que geralmente ganhava, né? A gente fala até dos sofistas, a discussão ali e a política ia seguir o rumo de quem ganhou a discussão. Então, como existiu a política, e a política requer um raciocínio lógico, né? Você pensar o que é melhor para aquela cidade, ou para aquele país, você pensar o que é melhor para você. Então, isso tudo fez com que os gregos cada vez mais desenvolvessem o raciocínio lógico e queressem explicar a vida, o mundo, os fenômenos da natureza por meio da lógica. Deu para entender, pessoal, os fatores que os historiadores colocam por qual motivo a filosofia surgiu na Grécia, a filosofia ocidental? Por qual motivo Tales de Mileto, que nasceu em Mileto, que hoje é a Turquia, mas antes era a Grécia, foi o primeiro filósofo? Exatamente porque todos esses fatores aqui que a gente conversou contribuíram para que Tales de Mileto ele propusesse essa nova forma de pensar e a galera aceitasse, já que eles estavam mais tendentes a racionalizar as coisas, né? Aí, deixa eu ver aqui. A Laura deu. A Francisca Bier, por esse lado, sim, né? Tem aula de filosofia, show, show, show. Gostei. Se Deus quiser eu conseguir passar, eu vou visitar meu pai. Meu pai hoje é super legal. Eu e a maioria das pessoas, né? Então, o sonho de se apresentar super cedo, né? Eu queria me apresentar super cedo. Quem não queria, né? Mas eu trabalho para isso, né? Eu tento isso. Aí, o que é que acontece? O meu pai, hoje, ele mora na casa de praia dele. Fantástico, né? Eu acho fantástico isso. Aí eu vou ver se eu consigo visitá-lo lá. Minha mãe, ela não consegue. Eles são casados, minha mãe não consegue ficar lá muito tempo, ela fica vindo e voltando, vindo e voltando. Aí eu vou ver se eu consigo passar o fim de semana lá com ele, né? O carnaval. Se Deus quiser, eu dou aula de lá. Mas eu não sei se o Camilo vai deixar, né? Porque vai ter várias barreiras. E aí você só pode ir se tiver alguma justificativa. A minha vai ser moradia, né? Eu não sei se vai ser possível ou não. Então o Igor tá entendendo, a Maria Eduarda também e a Mariana também deu para entender. Show, turma, obrigado pelo feedback. Então, dito isso, eu supero essa parte da matéria e aí a gente começa a conversar sobre outro ponto da matéria, tá? E agora, a gente precisa entrar no ponto da matéria onde a gente vai ver a diferença de filosofia e ciência, que a gente já viu, o modus operandi da ciência, de saber, eu já revisei isso várias vezes. E agora a gente vai ver um pouco sobre filosofia e religião. Galera, lá na filosofia oriental, realmente, a filosofia budista, a filosofia hinduísta, elas têm uma proximidade da religião e da filosofia. Aqui, a filosofia, no Ocidente, ela não é tão próxima à religião. Na verdade, a filosofia acaba sendo mais até sarcástica, digamos assim, em relação à religião. Porque ela faz uma série de questionamentos que a religião, pelo modo de funcionar da religião, e isso que eu estou falando não é uma crítica, pelo amor de Deus, até porque eu tenho a minha religião, e é importante que a gente respeite tudo do outro, e inclusive a religião de quem quer que seja. Eu tenho um aluno da noite que ele é ubandista. Olha aí que massa, eu fico muito feliz. Enfim, muito feliz porque é uma oportunidade que eu tenho de aprender sobre uma religião que eu não sei muita coisa. E aí, turma, a filosofia, então, ela é um conhecimento diferente do conhecimento da religião. Por quê? Porque a filosofia, ela é um conhecimento, turma, que ela gosta de explicar as coisas por meio da razão, né? De usar a lógica. Toda aula eu falo, não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Não dá para falar de filosofia sem falar de lógica. Não dá. Então, tudo, isso você já sabe, pode ser objeto de questionamento da filosofia. Então, no âmbito da religião, a religião, ela tem os dogmas dela, né? Tem o evangelho, tem os versículos da Bíblia, onde algumas coisas dos dogmas religiosos a gente não consegue explicar logicamente. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Como é que tu explica que Deus é três e é um ao mesmo tempo? Como é que, logicamente, eu consigo dizer que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo?
Eu não consigo explicar logicamente, pelo menos no meu ponto de vista, na maioria dos filósofos, não sei se você acha que dá para explicar logicamente, mas não dá para explicar logicamente a Santíssima Trindade. Grandes filósofos e eclesiásticos que se depararam com essa questão, por exemplo, da Santíssima Trindade, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles disseram que realmente essa parte que a gente não consegue explicar com a lógica, a gente precisa crer, a gente precisa ter fé. Então a religião, ela utiliza de elementos como a fé, que isso não combina muito com a filosofia ocidental. Não combina no sentido de que, se a filosofia ocidental não consegue explicar de maneira lógica aquela questão, ela não aceita como verdade. Já a religião, ela aceita como verdade porque ela entende que nós humanos somos limitados, que Deus existe, então que a gente tem que crer nele, então que a gente tem que ter fé, que Deus é três e é um ao mesmo tempo. Então, a religião, ela pode ser objeto da filosofia, tudo pode ser objeto da filosofia, turma. E o que é que a filosofia ela faz em relação à religião? O que é que a filosofia faz, né? A filosofia, ela questiona a religião. Questiona o quê? Questiona, Deus existe? Por exemplo, um filósofo que também foi eclesiástico, né, que é Tomás de Aquino, ele foi explicar as 7 vias de Deus. Ele tentou explicar racionalmente, ou seja, com argumentos de filosofia, a existência de Deus. A gente vai ver isso mais na frente. Então, Deus existe? A gente tem alma? Deus é imortal? É onipotente, onipresente, onisciente mesmo? Então, tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia, inclusive as questões religiosas. Mas, quando a religião ela propõe um dogma que ela não consegue explicar racionalmente, porque você tem que ter fé para acreditar, então acredite porque é assim, tenha fé, aí a filosofia diz, bom, essa parte aqui eu não gosto. Então, a diferença para a filosofia e religião é basicamente essa, porque o modo de funcionar da religião é diferente do modo de funcionar da filosofia. Para a filosofia, se o conhecimento não é explicado de maneira lógica, não é válida. Já a religião, o conhecimento às vezes pode não ser lógico. Tem coisas lógicas dentro da religião, obviamente, mas tem coisas que a racionalidade não explica. Aí a filosofia diz, aí a religião diz, pois nesse caso tenha fé. Tudo bem, pessoal? Aí o Leonardo está falando que gosta da explicação que escreveu as Crônicas de Nárnia, que Jesus é Deus. Exatamente. Se vocês tiverem curiosidade de ler, tiverem tempo, eu sugiro que vocês leiam O Deus de Spinoza. Tentem ler coisas sobre o Deus de Spinoza. É surreal o que ele fala sobre o Deus de Spinoza. Mas que Jesus é Deus, isso aí já é pacífico na doutrina cristã, certo? Até porque Jesus, a Santíssima Trindade que é Pai, que é Deus, Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, isso já é mais pacífico, viu, Leonardo? Só pra gente discutir um pouquinho mais, isso a gente vai falar de filosofia cristã. Aí, pessoal, o Breno me pediu para falar da diferença de religião e mito. Isso aí é alguma atividade, de outra disciplina que o professor passou? Porque teve exatamente a mesma pergunta na aula do AB. E quando o aluno pergunta a mesma coisa, geralmente é porque o professor passou e o aluno quer que o outro professor explique. Olha, não foi uma dúvida que surgiu no GED. Então tá explicado. Calma. Não está explicado, porque foi exatamente a mesma pergunta. E às vezes, o pessoal de filosofia geralmente não faz muito isso, não. Mas o pessoal de penal, tipo, eu acho que também nas outras disciplinas, o aluno chega para mim e diz, professor, aí ele conta um caso, né? Aí ele, qual é a resposta? Aí eu já sei logo. Eu disse, isso aí é uma atividade que o professor passou, não foi? Professor. Não, então vamos pesquisar, né? Vamos, porque para você aprender. Se eu te falar, você vai lá acertar, tirar seu 10, mas você não vai entender, não vai aprender nunca. Então pesquisa um pouco, que eu vou te ajudando aqui. Aí eu vou ajudando o aluno, mas eu sempre faço ele chegar nas conclusões dele, que era o que eu iria fazer aqui. Assim, cadê o Cauã? Sobre mito e religião, né? O mito, ele acaba sendo muito parecido com a religião. Só que o mito, a religião, né, ela acaba sendo amparada por alguns livros religiosos, né? Temos o Alcorão, temos a Torá, temos a Bíblia, que são livros que fundamentam, pelo menos, as religiões mais conhecidas. Já os mitos, eles não são amparados em nenhum tipo de livro. Os mitos eram histórias que eram contadas, na época não existia nem papel, por exemplo, não existia nem livro, o livro foi existir com Gutenberg, bem recentemente.
Então, assim, os mitos, eles acabam sendo fantasias mais libertas, digamos assim, histórias fantasiosas que nos preocupam com tradição. Os mitos, eles falam, a gente vai falar tudo isso agora, tá? Eles falam do surgimento dos deuses, do mundo, e a religião, ela fala do surgimento do mundo, mas ela não fala de surgimento de deuses, por exemplo, a depender da religião, né? Então, assim, existem sim algumas diferenças entre os mitos e a religião como essas. Aí o Breno, sim, os mitos tinham as normas tipo a religião? Não. Aí é que tá, Leonardo. Sabe como eram os mitos, cara? Sim, Leonardo, isso tinha, tá? Então, por exemplo, uma das coisas, dos fatores que Sócrates foi condenado à morte foi porque ele, entre outros, ele corrompia a juventude, ele era contra a moral de Atenas, e outra coisa é que ele negava os deuses de Atenas. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, você era condenado à morte se negasse os deuses que Atenas acreditava. E se você lê o Apologia, é um livro bem pequenininho, acho que tem 40 páginas, que é a defesa de Sócrates, né, no julgamento dele. Eu vou voltar a falar sobre esse livro quando eu falar de Sócrates. E se você ler a Apologia, você vai ver que Sócrates ele faz referência todo o tempo aos deuses e tal. Então essa questão de Deus era muito sério, porque senão Deus castigava a gente, né, os deuses, porque naquela época os gregos eram politeístas. Então era muito sério você falar mal deles, porque senão a gente era castigado. Então tinha sim, tá, Leonardo? Só para te responder. Só que a criação dos mitos era mais solto, Leonardo. Por que a criação dos mitos era mais solta? Porque não tem nas tribos, turma, sempre toda tribo não tem um líder, não tem um cacique, não tem o pajé, não tem o curandeiro, que são pessoas, pronto. Na Grécia tinha uma figura que a gente chama de poeta rapisodo. E o poeta Rapisodo se acreditava, na época, que ele conversava com os deuses. Então, quando o poeta Rapisodo ele falava uma história com os mitos, era como se os deuses, era considerado na época, como se os deuses tivessem falado para ele e eles estivessem falando aquela história. Então, óbvio, turma, que o poeta Rapisodo, ele não falava com os deuses, né? Se bem que eu não posso falar óbvio, porque realmente eu não sei. Vai que os deuses falavam com ele, né? Enfim, a filosofia tudo questiona. Mas o poeta Rapisodo, ele tinha uma margem para criar as coisas, né? E todo mundo acreditava que aquela história que ele estava contando era Deus que estava contando, os deuses, através desse poeta Rapisodo. E é por isso, turma, que a filosofia, que os mitos, na verdade, chegaram até hoje. Então, se você pensar, a filosofia surgiu no século VII a.C. O que é que acontecia antes do surgimento da filosofia? Muita coisa era explicada pelos mitos, ou seja, os mitos datam de antes de 7 séculos antes de Cristo. É óbvio que as pessoas foram inventando os mitos no decorrer dos anos, mas o fato é que os mitos chegaram até a gente. E os mitos não eram narrativas escritas. Por quê? Porque naquela época nem livro existia, não existia nem papel, existia papiro. Quando existiu, né? Quando começou a existir. Então, ou seja, os mitos chegaram até a gente com a força que tem hoje. Então, hoje, existem livros e livros e livros, né, sobre mito. Esse aqui é um livro aqui que eu mega recomendo para vocês sobre mito, mas eu não acho que vocês estejam no momento de ler esse livro, porque esse livro, ele pega a mitologia grega e romana também, e ele é bem grandinho, né, e vocês têm muita coisa para estudar, então eu não sugiro que vocês leiam ele agora. Tem um que você quiser conhecer um pouco mais sobre mito, porque todo mundo adora mito, né? É o livro de ouro da filosofia. Eu comprei esse livro há uns anos atrás, lá na Americanos, acho que foi R$ 20, R$ 30, foi bem baratinho. E é um livro que eu levo para todo canto. Assim, né? Dependendo da época, né? Que eu levo hoje em dia não, né? Tem épocas que cadê aquele livro? Eu tô morrendo de saudade. Porque depois de cada mito eu fiz um resumozinho, eu fico lendo meus resumos, às vezes eu leio ele todo, eu até acho que esqueci na casa de praia dos meus pais, eu vou tentar pegar agora nesse final de semana. Mas o fato é que os mitos, eles chegaram pra gente, turma, com uma força muito grande. Os mitos hoje são conhecidos demais. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem quem é Zeus, Poseidon, vocês sabem quem é Hera, já ouviram falar de Minerva, já ouviram falar do Prometeu, já ouviram falar da Nike, vocês já ouviram falar de alguns mitos, do Narciso, então assim, de Gaia, enfim, de Urano, do Cronos, do Tártaro, do Hades. Então, certamente, vocês já ouviram falar de mitos, né? Então, olha a força que os mitos chegaram aqui com a gente.
E o que isso considera que essa força que eles chegaram é muito por conta dessa figura chamada poeta Rapsodon, que é como, pessoal, o oráculo. O oráculo é como se fosse Deus falando através dos seres humanos, né? Então tinha uma importância muito grande o que aquele oráculo falava. E aí as pessoas iam passando uma para as outras, os mitos foram passando de geração para geração, geração para geração, e chegaram até os dias de hoje. Fantástico, né? Mas sobre isso eu queria fazer uma crítica. Turma, deixa eu só abrir aqui para meus cachorros, porque os pobres fazem tempo que querem entrar, eu não deixo. Só um minutinho. Pronto, pessoal, foi mal aí. Eu já apareci, só um minuto. Pronto, show de bola. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. Que aí eu tenho uma crítica para a gente fazer em relação a isso, que é muito legal a gente conhecer os mitos, mas 3 pontinhos, né? Que aí eu vou já falar. Aí o Leonardo, os mitos tinham as normas, pai, já respondi o Leonardo. A Maria Eduardo, a religião também tem mais estrutura, né? Tipo padres, igrejas, exatamente. Ela tem, dependendo da religião, a sua estrutura. Quer dizer, toda religião, né, tem aquela figura central, mas os mitos também tinham, Maria Eduardo, se você pensar no poeta Rapsodon, né, que ele era a estrutura central. Mas as religiões, elas tendem a ser mais organizadas, né, os mitos são mais espalhados. E até a estrutura dos dogmas da religião tem com base nos livros que eu falei para vocês, e os mitos não, tem com base numa história que, no meu ponto de vista, né, que eu sou muito cético, sim, eu duvido de muita coisa, no meu ponto de vista, aquele poeta Rapsodon criou. Eu realmente não acho, mas isso sou eu que não acho, você tem direito de achar diferente. Eu não acho que Deus ou os deuses falaram para o poeta Rapsodon e o poeta Rapsodon repetiu. Eu não acho, mas se você achar, massa. Tudo é questionável nessa vida. Ah, vai dar certo. Aí a Ana Gomes. Percy Jackson, né? Que aquele filme ensinou essa geração. KKKK. É isso mesmo. Aí, Cauã, sim. Aí botou foi um baseado aqui. Pois é, Cauã. Pode ser, porque tinha lá, eles contam muito a religião. Aqui a religião, desculpa, a história conta muito que na Grécia tinha uma erva alucinógena. E em tese, a galera gostava de ficar mascando essa erva, né? Aí vai que nessas alucinações deles viram Deus e o Deus falou, enfim, ninguém tava lá para viver, né? Ninguém vai saber. Toy Saori fofos, exatamente, não, quem veio para cá é a Saori é a princesa, ela só quer saber de comer, dormir, não gosta de muita gente, só gosta de conforto, vem aqui para ficar no ar-condicionado, ela é um barato, essa cachorra só dorme, aí à noite ela fica um pouquinho mais esperta, bem gordinha, ela é gorda, como a Lina. Aí a Sofia, eu não li os 10 livros do Percy Jackson, no 7º ano para nada, de fato. Ah, que bom que você leu, eu imagino que tenha sido legal. Aí, eu acho que Percy Jackson, para mim, pior pra você ver, né, ignorância, eu tava lembrando era de um filme que eu acho que era Percy Jackson, que eu assisti e achei muito infantil, que eu não gostei muito. Eu não sei se a gente tá falando da mesma coisa. Mas, enfim, Deus tá vendo tudo. Professor, é infanto-juvenil também. Aí tem muita gente que leu quando era mais novo, essa geração, assim, aí fala sobre mitologia. Ah, legal, excelente. A Mahayana, não sei se é assim, ou a Mayana, está falando que é o Ladrão de Raios. Isso, é isso mesmo, obrigado por lembrar. Foi esse filme que eu assisti. Eu já não gosto tanto de ir pro cinema, até gosto, mas eu não gosto toda semana, uma vez por mês, tá muito. De uma vez a cada 2 meses, aí é legal, tal. Isso quando a gente podia ir mais, pro cinema, né? E porque eu sou muito impaciente. Então, assim, pra assistir filme comigo, a galera vai assistir filme aqui em casa, eles já sabem. Eu vou ao banheiro, eu paro, vai ter pipoca, não sei o quê. Um filme, o último filme que a gente assistiu, acho que começou 2 horas da tarde, 10 horas da noite, já não tinha acabado o filme ainda. Enfim, mas é porque vai, para, come, não sei o quê, conversa, aquela coisa toda, né? E aí eu fico muito paciente para assistir filme. Aí eu lembro que eu disse, caramba, eu já não gosto de ir pro cinema. Fui pro cinema. E ainda, eu vou assistir esse filme, aí eu, não curto não. Não vai dar certo. Aí, beleza. Uma coisa que você vê muito mitologia, né? E aí é mais para quem gosta de jogar videogame, é God of War. God of War, pelo amor de Deus, que jogo incrível. E eu gosto muito do 3, né? Eu tava jogando o 5, eu sei lá, é um que agora é com base na mitologia nórdica, né?
E aí esse eu não curti muito não, mas o 3, que é do PS3, surreal, surreal. Péssimo, tudo, kkkk, do autor, aí os Vikings, aí a Mariana Eduardo, ele é prof de história, o Rick, que legal, show. Toda leitura é válida, turma, se você gosta de ler, se entrega aquele prazer, é excelente. Aí o Breno Prefeito é mesmo, o God of War é incrível. Antaneta, aí sim, tá vindo o Ragnarok, prof. Ragnarok, pronto, é com base, pronto, eu comecei a assistir a série do Netflix, né, Ragnarok. Cara, eu não curti muito, que aí o Ragnarok é uma série do Netflix, pelo menos até onde eu sei, né, que é o que eu assisti uns 3 episódios, e aí é com base na mitologia nórdica, né, eu vi o cara pegando machado, como se ele fosse o Thor, que Thor vem dessa mitologia nórdica, mas eu não curti, aí eu parei de assistir. Beleza? Só que aí eu disse para vocês, né? Ó a força que os mitos chegaram, turma. A gente está quanto tempo conversando sobre mitos e vocês conversando aqui sobre fontes onde vocês aprenderam os mitos. Mas eu vi uma postagem no Instagram de filosofia que eu sigo e é uma foto de um pai saindo do mar. Num lado, aí o pai tá sorrindo, morre de feliz. Aí de um lado ele tá com um filho aqui. Esse filho também tá sorrindo para a foto, morto de feliz. E do outro lado, esse pai está segurando o outro filho dele, que está se afogando no mar. Então a foto são os dois felizes, assim, e esse terceiro, né, esse meninozinho, se afogando no mar. E aí tem assim, né, é, é, admirador da mitologia, mitos, e aí tem embaixo o meninozinho se afogando, o folclore brasileiro. E realmente, turma, a gente tende, para você ver como a nossa educação é eurocêntrica, né, é europeizada. A gente tende a entender muito mais da mitologia grega e romana do que nossos próprios folclores. Se eu for te perguntar aqui de uma história de folclore, tu vai saber a do Saci Pererê, talvez a do Boto Rosa e pronto. Aí, enfim, sabe uma outra, mas a gente sabe muito mais, tende muito mais a entender, a gostar, achar fancy, né? Achar chique, outra mitologia do que a nossa. E realmente eu parei para pensar, poxa, realmente é mesmo, né? Eu tô falando aqui de mitologia, eu queria estar falando de folclore, né? Porque até eu aprenderia um pouco mais. E também, turma, muito bacana, os alunos, eu sempre converso com alunos sobre livros, né? E alguns vezes os alunos me indicam um livro. Aí o pessoal da noite, um me indicou O Filho de Mil Homens e o outro me indicou O Universo em Desencanto, né? Eu anoto para eu ver a sinopse, ver se eu gosto e tal, para entrar na minha listinha de livros que eu vou ler. Aí eu fui ver se O Filho de Mil Homens, né? É surreal, o livro parece ser realmente muito bom. Já entrou na listinha, eu tô até achando que vai ser o próximo. E esse livro, ele é feito por um escritor de, eu acho que é de Guiné-Bissau, agora eu não lembro, enfim, de um escritor que a língua mãe dele, nativa, ele é português. E realmente, poxa, eu tô lendo um livro, os livros, né, que a gente lê geralmente são livros traduzidos, livros de outros países, e livros de língua portuguesa. A gente tem lido muito, porque a gente tem muita coisa legal em português, né? Aí por isso que eu me empolguei ainda mais, né? Porque ele foi um livro escrito em português de Portugal, mas É foi, da né? Angola, professor. Da Angola, É muito o Walter obrigado. Hugo Mãe. Isso, muito obrigado. Show de bola. Eu acho que vai ser o próximo aí que entrou na listinha. Esse aí certamente eu vou ler. Aí vocês estão falando dessa série da Netflix, né? Pronto. É porque como eu não assisto muito TV, eu boto pontos. Aí eu tô assistindo uma série no Amazon chamada This Is Us, que é sobre família, e aí eu tô já acabando a terceira temporada, quando eu acabar eu vou começar essa série do Netflix, que é sobre É linda folclore. essa série, professor. This is É, us. This Is Us, né? É incrível, incrível, É a incrível. cara Incrível. das mães, This Is Us. Todas as mães assistem. É? Sou mãe, sou mãe não, na verdade eu sou mãe e pai, né, de 2 cachorros, mas eu tô gostando, no começo eu tava gostando mais, aí depois piorou, aí agora voltou a melhorar, pelo menos eu tô acabando na terceira. Aí deixa eu ver aqui o que vocês estão falando mais. O dos romanos é o sangue do Olimpo, os egípcios a crônica de Cane. Eita, que a Maiana, ela foi profunda, viu? Muito bem, Maiana, gostei. Aí o Antônio Neto, vixe, vocês estão, eu estou viajando aí, deve ser desse livro aí que vocês estão falando, né? Aí lançou uma série Netflix, tem uma série sobre folclore, isso, eu quero assistir demais. Cidade Invisível, o nome, beleza. Antônio Neto, isso mesmo. Aí o João Augusto, Universo em Desencanto é o livro que deixou o Tim Maia doido. Me indicaram para ler.
Mas eu não fui nem ler a sinopse ainda, eu vou dizer por quê, pessoal. Porque me dá uma sensação que ele é tão vibe negativa, entendeu? Que ele é tão de desconstrução, e eu acho que o mundo já tem tanta energia negativa para eu poder ler coisas relacionadas a isso. Mas, enfim, já li muitos livros que dão a real na gente, né? Livros clássicos como 1984, A Revolução dos Bichos, livros como A Banalidade do Mal, né? Eichmann em Jerusalém. Esses livros são os mais recentes aí que eu li, ou pelo menos reli, e que é uma vibe mais assim. Eu não sei se eu tô muito na fase de querer ler isso, não. Por isso que eu ainda nem fui ler esse aí. Mas esse, por exemplo, O Filho de Mil Homens, dá a ideia de que é uma narrativa muito... que vai te fazer repensar muita coisa. Eu sei que tem homossexualidade, tem uma anã que foi estuprada, tem outras coisas que eu acho que vai te fazer dar outro sentido na vida. É isso que eu quero dizer. Mas eu botei aqui, depois eu vou ver se o universo em descantamento. Aí o senhor já leu? Pronto, é esse aí, é Walter Ugumãe. É exatamente o autor que aí é o próximo que eu pretendo ler. Aí This Is Us é perfeita, This Is Us é incrível, This Is Us é perfeita, que eu assisto. Estamos falando dessa série. Gostei do começo, não gostei mais depois. Pronto, Alex, eu tive a mesma sensação. Gostei do começo, depois eu não gostei mais, mas depois voltou a melhorar. Aí já baixa a pandemia. Pois é, Breno, eu acho que de vibe negativa já baixa a pandemia. Aí o menino... Aí leí recentemente, né, um que vocês devem ter lido no terceiro ano, eu reli, porque eu tinha lido isso no terceiro ano, ou foi no segundo, primeiro, que é Metamorfose, de Kafka, reli recentemente. Aí é outro que dá uma vibe mais negativa, assim, morre de pena do cara, mas enfim, aí eu disse, não, já tá muita coisa acontecendo pra gente ainda ficar estimulando mais ainda. Vamos ler coisa boa, né? E aí um livro muito surreal, ficção, no meu ponto de vista, que eu li, eu devo ter comentado com vocês, foi o penúltimo agora, se chama A Papisa Joana, né, que é a história de uma mulher que ela virou papa, se fingindo de homem, da Igreja Católica, e a igreja, ela resolveu apagar isso aí. Eu acho que é ficção, mas a autora conta que é verdade, ela dá os motivos dela para achar que é verdade. O livro é uma narrativa mesmo, a própria autora diz que é fantasiosa, os elementos são fantasiosos, mas a história em si é real. E o livro é surreal, pessoal, de legal. O livro que você começa a ler e não para de ler de jeito nenhum. Se chama Papisa Joana. Aliás, não tem esse A, não, é só Papisa Joana. Admirável Mundo Novo, muita vibe negativa também acho. Mas, enfim, vamos trazer mais energia positiva para o mundo e vamos voltar a falar dos mitos, né? Aí, turma, os mitos, né? Mito, turma, vem da palavra mitos, M-Y-T-H-O-S. Vou copiar aqui para vocês, vou escrever aqui no chat para vocês. M-I-T-H-O-S. Mitos, que essa palavra, né, etimologicamente, mito vem de mitos, e mito significa contar, narrar, falar alguma coisa, conversar. Então, os mitos, eles são narrativas poéticas de um tempo longínquo que tem a finalidade, turma, de explicar a cosmogonia e a teogonia. Então, vou repetir. Os mitos são narrativas poéticas de um tempo longínquo, do tempo em que os seres humanos conviviam com os deuses, do tempo em que só existiam deuses, não existiam seres humanos. Então, os mitos, eles são narrativas poéticas de um tempo longínquo e que eles têm a finalidade de explicar a teogonia e a cosmogonia. Escrevi aqui, ó. Então, mitos são narrativas poéticas de um tempo longínquo. Os mitos, eles não se preocupam com questões contraditórias, a gente vai conversar sobre isso. E eles tentam explicar a cosmogonia e a teogonia. E aí, a teogonia, turma, gonia vem de gênese, né? Vem de criação, de origem. Teogonia significa a origem dos deuses. Cosmogonia significa a origem da natureza, dos elementos da natureza, do funcionamento do mundo. Então, os mitos são narrativas poéticas que os seres humanos criam para explicar a cosmogonia e a teogonia, ou seja, para explicar o nascimento dos deuses e para explicar o nascimento das coisas do mundo. Então, eu vou contar alguns mitos aqui para vocês perceberem essa função dos mitos de explicar ou o nascimento dos deuses ou o funcionamento do mundo, ou os elementos, como o fogo, por exemplo. O fogo, né? Acredito que vocês saibam que existe o mito de Prometeu e como é que os seres humanos descobriram o fogo?
foi porque, de acordo com a origem mitológica do fogo, Prometeu, ele tinha acesso aos deuses, né? Ele era um semideus, para alguns ele era um deus, dependendo da tradução que você veja. E aí Prometeus, contrariamente aos mandamentos dos deuses, ele roubou o fogo dos deuses e ele gostava tanto, 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 tanto dos seres humanos que ele deu fogo para os seres humanos. Então a origem do fogo para os seres humanos, de acordo com mitologia, foi porque Prometeu roubou dos deuses o fogo e entregou para os seres humanos. Os deuses, obviamente, ficaram com muita raiva e acorrentaram Prometeu numa pedra, onde todo dia chegava uma ave de rapina, um urubu, aí também vai depender da tradução, e comia o fígado de Prometeu. Aí ela ia embora, o fígado se regenerava, e ela voltava e comia o fígado de Prometeu. E isso ela fez durante muito tempo como punição a Prometeu por ter entregado o fogo dos deuses aos seres humanos. Imagina a dor que ele passava todo dia, né? E aí, para os seres humanos, o mito ainda continua e ele vai explicar o surgimento de todos os males das seres humanos, né? O que foi? Os deuses também queriam punir os seres humanos, já que a gente estava usando um elemento sagrado que era o fogo. E aí eles mandaram uma mulher para cá, chamada Pandora, com a caixa. E aí a Pandora ela não poderia abrir essa caixa de jeito nenhum, é a tal da caixa de Pandora. Só que a Pandora é muito curiosa, para outras pessoas foram outras, não foi a Pandora que abriu, mas tem uma versão dos mitos que a Pandora, muito curiosa, foi lá e abriu a caixa, mesmo tendo a ordem de não poder abrir essa caixa. E aí a caixa abriu e todos os males se espalhou pelo mundo que não existia. O que é chato nessa história é que, mais uma vez, assim como a Bíblia, né, mais uma vez, a culpa é das mulheres, né? Que é Pandora que abriu a caixa e espalhou os maus pelo mundo. Na Bíblia, Eva deu a maçã para Adão e por isso eles foram expulsos do paraíso e por isso que a gente está nessa confusão toda que a gente está hoje, né? Mas, mais uma vez, você vê, né, o machismo, né, inerente, assim, é ridículo, mas enfim. Então, através desse mito, a gente consegue perceber o mito explicando o fogo entre os homens, como é que surgiu, e o mito explicando a razão das doenças, das mazelas humanas, porque a Pandora abriu a caixa. Essa é a função do mito. Existe outro mito, por exemplo, do surgimento do eco, né? A gente vai para uma montanha e grita, eco, eco, eco. Aí a reverbera de volta, eco, 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 né? Assim, um eco. A Eco, ela era uma ninfa, ela era uma pessoa, e o Zeus era o deus do Olimpo, ele era o garanhão, ele era tudo de bom, não sei o quê, e ele descia, ele era casado com a Hera e descia aqui para a Terra para copular com as ninfas, com as mulheres, e geralmente ele usava fraudes para copular, né, com essa mulher, se fingia que era o marido dela, se fingia, enfim. E aí, numa das vezes que o Zeus estava copulando com a ninfa, a Hera veio com raiva e ia pegar Zeus no flagra. Aí a Eco, que era outra ninfa, ela impediu, meio que, não, era não sei o que, não sei o que, e a Hera descobriu que a ninfa impediu que Zeus, que ela flagrasse Zeus pegando. A Hera ia ser doida se ela flagrasse Zeus com outra, porque se ela fizesse alguma coisa contra Zeus, ela morria, né, já que Zeus é o mais forte de todos os deuses, né, gregos. E o fato é que a Hera ficou com raiva da Eco, né, dessa ninfa, e ao invés dela se vingar de Zeus, a Hera sempre se vingava das mulheres. As pobres das mulheres, muitas vezes, já eram enganadas para poder transar com Zeus, transavam com Zeus e ainda vinha o castigo de Hera. A Hera, ela transformava as pobres das mulheres em árvore, em urso, e não sei o quê. E a Hera amaldiçoou a Eco, dizendo assim, a sua maldição vai ser toda vida que alguém falar com você, você vai repetir a última palavra que essa pessoa falou. Então, se eu falei, oi, Eco, a Eco ia dizer para mim, Eco, 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 Eco. Se eu falo, tá doida? Aí ela ia falar, doida, 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 doida. E aí a Eco era muito apaixonada pelo Narciso, né? E o Narciso é aquela pessoa que ela foi aquele cara que ele foi tão apaixonado pela imagem dele, que quando ele viu o rosto dele refletido no espelho, ele se encantou tanto com aquilo que ele caiu, refletido no espelho não, refletido no lago, que ele caiu no lago. Então ele estava vendo lá a feição dele refletida no lago, ele se amava, ai como eu sou lindo, gostoso, maravilhoso, aí se apaixonou tanto que caiu no lago e morreu. Morreu afogado, pobre coitado. E aí ele morreu afogado, porque estava apaixonado pela beleza dele,
E aí a Eco, que era apaixonada por ele, ficou muito triste, a bichinha. O que é que ela fez? Resolveu se esconder nas montanhas. Se escondeu nas montanhas, definhou até a morte, mas conta os mitos que, muito embora o corpo da Eco seja levado embora, a voz dela permanece ainda em todas as montanhas. Por isso que quando a gente grita alguma coisa para a montanha, a Eco, ela responde de volta. É muito engraçado essas histórias, né? É muito legal. Então, veja, mais um segundo mito para vocês entenderem qual é a função do mito, né? A cosmogonia e a teogonia. Explicar a criação das coisas do mundo, como o eco, né, nas montanhas, como as doenças, como, por exemplo, o fogo, e explicar também a origem dos deuses. Por exemplo, existe o mito de Gaia, né? A Gaia é a deusa Terra, é onde a gente está sobre a Gaia, né? E aí existia a Gaia, que é a deusa Terra, e Urano, que é o céu. Só que antigamente eles estavam juntos. E como eles estavam juntos o tempo todo, Urano copulava com Gaia o tempo todo. Então, todo tempo a pobre da Gaia estava lá, e Urano em cima dela, e aquela coisa, copulando, copulando, copulando. E Urano, ele tinha muito medo de ser, ele tinha muito medo de ser destronado pelos filhos que ela tinha com Gaia. Então Urano, ele não deixava a Gaia parir os filhos dela. Ele aprisionava os filhos dela, deles dois, dentro da barriga de Gaia. E isso doía muito, muito em Gaia. Aí Gaia combinou com os filhos dela de se levantar, fazer um motim contra Urano. E aí teve um cara que topou, que foi o Cronos, que significa tempo, né? E aí, uma das vezes que Urano foi lá copular com Gaia, o Cronos foi lá e cortou o testículo de Urano. Urano, de tanta dor, ele subiu e criou-se o céu. E pela primeira vez criou-se um espaço entre a Terra, Gaia, e o céu, Urano, que é o espaço onde a gente vive, que ele é dominado por quem? Pelo Cronos, que é o tempo. E aí o Cronos, quando cortou o testículo de Urano, ele jogou o testículo no mar. E aí espirrou sangue do testículo dele na terra. E aí surgiram outros deuses mitológicos, surgiram os centauros, surgiram outros deuses e outros seres mitológicos. E também do testículo de Urano no mar, surgiram mais seres mitológicos ainda, ou seja, são os mitos explicando o surgimento dos deuses, dos seres, das coisas. E aí o Cronos, ele passou a reinar, né, nesse espaço entre o céu e a terra, e o Cronos, ele casou com a Reia. E assim como o pai de Cronos, né, que era Urano, assim como o pai dele, o Cronos tinha medo de ser destronado. Então ele tinha filhos com a Reia e ele comia, engolia os filhos que ela tinha com a Reia. Então tinha filho, aí ele comia. Ele não ia prender na barriga da Reia, porque senão ia acontecer a mesma coisa com ele. Então ele fazia o quê? Ele comia. Só que a Reia ficava revoltada, né? Ela queria ter filho. Aí o que ela fez? Ela trocou um dos filhos por uma pedra e deu para Cronos. E o Cronos comeu. Mas olha a metáfora disso, ó, o tempo, né, Cronos comendo seus filhos. Realmente, o tempo, ele tá comendo a gente, no sentido literal da coisa. No sentido que a gente está sofrendo a ação do tempo o tempo todo. E o fato é que o tempo, ele comia, né, as pessoas, e aí a Rhea foi e trocou o tempo trocou um dos filhos por uma pedra. E esse filho ela escondeu, e esse filho era nada mais, nada menos de que quem? Zeus. E Zeus conseguiu destronar o pai dele, prender o pai dele lá no Tártaro, aí tem várias versões sobre isso. E o Zeus, ele formou a linha, né, com os Zeus surgiu a linhagem dos deuses do Olimpo, né, e de todos os outros deuses. Então, foi de Zeus que surgiu Poseidon, surgiu Hades, surgiu Hera, foi de Zeus que surgiu Perseu, e por aí vai. Então, isso ó, são os mitos explicando a origem das coisas. E o que é mais interessante, pessoal, é que você vê muita semelhança entre as histórias bíblicas e as histórias mitológicas. E os mitos surgiram antes da Bíblia. Então, por exemplo, existe esse mito de Gaia, né? Diz que antes de Gaia e Urano, como é que Gaia e Urano surgiram? Surgiram do caos. Porque no começo, para a mitologia, tudo era caos aqui. Os elementos estavam tudo espalhados, estavam tudo juntos um do outro. Era uma confusão maior do mundo. Aí, no começo, tudo era caos.
e do nada surgiu os deuses. Então, assim, é como a Bíblia, né? Que tudo era escuro e do nada Deus disse, faça-se a luz. Aí, faz a luz. Ou seja, tem muita semelhança, né? Se você pensar bem. Gostaram aí dos mitos? Ou criatividade, mas... aí tá perguntando, tem um nome... Ah, tá. Prof, aquele livro da entrevista com o diabo, você indicou depois. Esse tem o Kindle, se você tem um Amazon, tem um Unlimited, né? Aí você consegue acessar de graça, mas é a versão resumida. Aí eu comprei mesmo a versão para ser do livro Mais Esperto que o Diabo, né, que eu tô falando. Aí a versão que é de graça no Kindle Unlimited é a versão resumida. E eu comprei a versão a completa mesmo, que eu queria ler ele todinho. Show, kkkk, pelo menos é bem feito, kkkk, sim. Aí a Lara, e também tem a questão moralista que é passado nos mitos. Não, certeza, Lara, perfeito. Ou seja, as histórias bíblicas, elas são muito inspiradas nas histórias que existiam na época. Porque os mitos, eles foram passando e chegaram até hoje, que dirá naquela época, era até mais forte, né? E aí, pessoal, para a gente ir terminando a nossa aulinha, eu queria que vocês pegassem e fizessem uma tabelinha no seu caderno. Um lado você colocasse mito, outro lado você colocasse filosofia, para eu poder dizer agora quais são as diferenças do mito para a filosofia. Então, passe um traço no meio do seu caderno, e aí, num lado você bota mito, do outro lado você bota filosofia. Em mito, você vai colocar assim, mito, explica o antes. Mito explica o antes. Então, os mitos, eles sempre explicam antes, o que aconteceu antes do nosso tempo agora. Então, como foi criado o fogo, como foi criada a terra, como foi criado o eco, como foi criado as doenças. Então, o mito sempre explica o antes. Do outro lado, você bota a filosofia. A filosofia, ela sempre explica o antes, o durante e o depois. Ela sempre está preocupada em explicar o antes, o durante e o depois. Então, o mito explica o antes, a filosofia, o antes, o durante e o depois. Tudo é objeto da filosofia, tudo. Aí o mito, para cá, a segunda linha, você vai colocar que ele fala de um tempo longínquo, do tempo antigo. Então, os mitos, eles falam de tempos longínquos, do tempo em que os deuses conviviam com os seres humanos, do tempo em que só existiam os deuses. Já a filosofia, aí a segunda linha, né, na outro lado, ela fala da totalidade do tempo. Já que ela explica o antes, durante e depois, ela fala da totalidade do tempo, né? Ela vai se preocupar, se debruçar sobre o antes, sobre o durante e sobre o depois, sobre a totalidade do tempo. Terceira linha no mito. O mito, ele não se importa com contradição. Ele não está preocupado em explicar logicamente tudo. O mito, ele não se importa com contradição, ele não está preocupado em explicar logicamente tudo. Porque as histórias que eu contei para vocês aqui são uma viagem, né? Como é que o fígado do cara era? Como é que ele vai e rouba o fogo dos deuses e entregam para os seres humanos? Como é que a Pandora abre? Então, coisas contraditórias que não tem lógica, o mito não está nem aí. Já a filosofia, ela não admite a contradição. A filosofia, ela não admite a contradição. A filosofia racionaliza as coisas. Professor, pode repetir o último do mito? Do mito foi que ele não se importa com contradição. Tá bom, obrigada. Nada. E a filosofia, ela não admite a contradição. Então, a filosofia, ela não admite a contradição. E os mitos? Não se importa. Tem contradição? Problema nenhum. Não consegue explicar logicamente? Problema nenhum. Então, o mito não se importa com contradição, pode haver contradição, a filosofia, ela não admite. O mito, turma, ele explica, né, aí agora a quarta linha, ele explica a cosmogonia e a teogonia. Os mitos, eles explicam a cosmogonia e a teogonia, né? Gonia vem de Gênese, criação, origem. Cosmo significa a natureza, o universo, os elementos. E teogonia significa Deus, né? Então, os mitos, eles explicam a cosmogonia e a teogonia. Os mitos explicam a cosmogonia e a teogonia, o surgimento dos deuses e o surgimento das coisas no universo. Já a filosofia, ela tem a cosmologia. Já a filosofia, ela tem a cosmologia. Cosmologia significa estudo da natureza. A gente vai ver isso na próxima unidade. Estudo da natureza, a gente vai ver isso na próxima unidade.
Estão pegando direitinho? Então, primeiro, né, o mito explica o antes, a filosofia explica o antes, o durante e depois. O segundo é que o mito, ela fala de tempo longínquo, e a filosofia fala da totalidade do tempo, do antes, do durante, do depois. A filosofia hoje ela se questiona qual é o futuro da inteligência artificial, por exemplo. Aí o terceiro é que o mito não se importa com contradição, e a filosofia ela não admite a contradição. Ela racionaliza as coisas. O terceiro é que o mito explica a cosmogonia e a terceiro não, quarto. Que o mito explica a cosmogonia e a teogonia, e a filosofia ela explica a cosmologia. Né? Ela estuda a natureza, né, de maneira racional, lógica. O quinto, turma, é que o mito ele tem uma narrativa poética. O mito ele é uma narrativa poética, ela é uma poesia, né? Tudo que eu vim conversando aqui com vocês não deixa de ser uma poesia. E já a filosofia, ela tem uma narrativa racional. Já a filosofia, ela tem uma narrativa racional. E aí, turma, só para acabar, né, você bota aí a observação que a força que o mito tem, né, de ter chegado até agora, e é uma observação que você bota lá embaixo, que a força que o mito tem de ter chegado até agora é pela autoridade de quem falava. E quem era a autoridade na época? Era o chamado poeta Rapsódio. Show. Então vamos lá. A Bianca fez essa tabela no GED. Pois é, Bianquinha, se der para tu não antecipar as matérias, eu prefiro que você veja o para trás mente, tá? Porque você vê o futuramente, acaba podendo dar alguma divergênciazinha, eu queria evitar essas coisas, tá bom? Oi, pode falar. Eu queria só que o senhor repetisse essa última parte aí da observação. Que a força dos mitos vem da autoridade de quem falava, né? De quem contava esses mitos, que era o poeta Rapsódio. Obrigada. Nada, meu prazer. Aí, a Bianca fez a tabela, comparando os dois ontem, show. Aí a Francisca Bier, só um minuto, repete o mito, já foi. O Breno, professor, pode-se dizer que o mito tem um cara de autoridade como inquestionável? Era assim, né? Na época, sim, né? Hoje em dia, não. Na época, sim. Na época, porque... Calma, o que foi que caiu mesmo? É porque fugiu aqui. Saiu. Até aqui, deixa eu ver. Breno, o mito, ele tinha esse caráter de autoridade. O mito, ele tinha esse caráter de autoridade porque era como se fossem os deuses falando, né? E aí, quem tiver tomado essas notas, manda, por favor, nome do poeta, poeta Rapsódio. Isso, Maria Eduardo. Obrigado, obrigado, obrigado. Show, show, show. Beleza, turma, show de bola. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Espero que vocês consigam estudar. Espero que vocês se comportem, não saiam de casa e fiquem bem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Professor, Oi. é que eu adquiri a bibliografia, aquela Convite à Filosofia, Certo. e quais os capítulos que eu posso ler até agora? Pode ler a unidade 1. Esse negócio de quais capítulos eu posso ler, isso é muito primário, viu? Tu já é uma universitária, não existe isso em universidade, não. Mas, como eu sou bonzinho, isso tá na introdução e na unidade 1, capítulo 1 e capítulo 2. Certo? Então eu posso ir adiantando, posso ir lendo. Oi? Então eu vou lendo. Vai lendo, aí tu vai vendo que as matérias vão batendo. Tranquilo? Show, show, show. De nada. Pessoal, pois um beijo a todos, fiquem com Deus, vou parar a gravação e a gente se vê na próxima.